Muitas pessoas que desconhecem a oração em línguas, muitas pessoas que ainda não estão fluindo na oração em línguas, muitas pessoas que querem entender a todo custo as línguas que estão falando, outras porque querem interpretar essas línguas, então desvalorizam o valor da oração em línguas. Se você olhar para o que diz a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 4, diz assim que quem ora em línguas estranhas ou ora no Espírito Santo, edifica-se a si mesmo. Então, é importante sabermos que a oração em línguas tem uma finalidade principal, que é edificar o nosso espírito. Marca ali. A oração em línguas tem a finalidade principal, primeiro, edificar o meu espírito. Ela edifica, ela constrói. Então, na medida em que você ora em línguas, você edifica o seu espírito. Outra coisa que a oração em línguas faz, por que eu tenho que orar em línguas? Porque ela edifica a minha fé. A Bíblia diz lá em Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu oro em língua desconhecida ou língua estranha, eu edifico a minha fé, eu estou acrescentando a minha fé, eu estou melhorando, eu estou aumentando essa fé para que ela seja um expoente onde quer que eu vá, para que eu frutifique, para que os resultados aconteçam, para que eu traga resultados para a minha vida, para que eu cresça em Cristo Jesus, para que eu flua no meu chamado. Simplesmente isso. Primeiro, eu preciso orar em línguas porque ela edifica o meu espírito. Segundo lugar, porque ela edifica a minha fé. E em terceiro lugar, porque ela é um dom do Espírito Santo. Então, estes três passos aqui, se eu seguir, se eu me fundamentar nestes três passos, porque ela edifica o meu espírito, porque ela edifica a minha fé, porque ela é um dom espiritual. Qual é a necessidade de orar em línguas? Porque a Bíblia diz que a oração em línguas edifica o meu espírito. 1 Coríntios 14, 4. Porque ela edifica a minha fé. Judas 1 e 20 ou Judas 20. Então eu vou orar em línguas independentemente de saber qual é a interpretação dessas línguas. Por que eu devo orar em línguas em terceiro lugar? Porque ela é um dom do Espírito Santo. Onde que está escrito, pastor? Está em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos 8 ao 10, entre os 9 dons espirituais. Em primeiro lugar, ela edifica o meu espírito. Ela vai trabalhar o meu espírito, ela vai equipar o meu espírito, este espírito que nasceu de novo, esse espírito que aceitou Cristo como Senhor, que me tornou uma nova criatura, que agora eu habito nas regiões celestes em Cristo Jesus. Esse espírito que era morto, que agora reviveu, agora ele precisa ser instrumentalizado, ele precisa ser um canal do recebimento das bênçãos de Deus. Então eu preciso trabalhá-lo a fim de que ele se comporte, a fim de que ele absorva lá do Espírito Santo as coisas de Deus para a minha vida. É como se fosse um instrumento, e de fato é um instrumento. É o Espírito agora, trabalhado, equipado, transformado, agora se torna cheio dele, cheio do Espírito Santo, para poder fluir no Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, edifica, a oração em línguas edifica o meu espírito, ela edifica o seu espírito para que você se torne forte na fé, para que você se comporte de uma forma incrível. Segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros, Paulo disse, uma outra lei que trabalha, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, o que eu faço? Mediante eu estar me edificando no Espírito Santo, eu estou sendo equipado para me comportar, para controlar as ações da minha carne, as ações desta lei que concorre negativamente para a minha vida, que é a força da carne, que é a força da lei, que ela age para te impelir, para te jogar nas trevas, na maldição, para te jogar contra as coisas que são de Deus. Então, na medida que você edifica o seu espírito orando em línguas, como disse a palavra em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 4. Um outro versículo muito importante é o versículo 14 de 1 Coríntios 14.
esse versículo é tremendo. Se eu orar em outra língua ou línguas estranhas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E olha o versículo seguinte, que é o 15. Que pois farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. O que Paulo está falando aqui? Que na medida que ele ora no Espírito Santo, ele está edificando o espírito dele. Ele está dizendo que há aqui um comportamento duplo. Na medida em que eu oro no Espírito Santo, eu edifico a minha fé, eu edifico o meu espírito. Então a minha mente também está passiva de estar orando também de uma outra forma, se comportando em adoração ou vinculando os seus pensamentos às coisas de Deus. Como isso acontece, pastor? Acontece que você pode, enquanto estiver orando em línguas, você pode estar lendo a Bíblia. Enquanto você está orando em línguas, você está escutando a palavra que você está ouvindo agora mesmo. Você está otimizando o seu entendimento, a sua mente, para escutar o que eu estou falando e ao mesmo tempo você está orando em outras línguas. Ou mesmo você pode estar ouvindo uma canção e você estar lá no Xaracatá, você pode estar orando em línguas na medida em que está ocupado com outra coisa no pensamento e até mesmo fazendo coisas. Quando você está lavando a sua louça, você pode estar lá lavando a louça e vai estar orando em línguas. Você pode estar lá passando roupa e estar orando em línguas. A sua mente está pensando no filho que vai ter que buscar na escola, vai estar pensando no almoço que tem que estar pronto. Paulo está dizendo no versículo 15 que o que farei? Orarei no Espírito, mas também orarei com o meu entendimento. É importante sabermos que é necessário orar em línguas. Ela tem um fator principal que é edificar o meu espírito. Embora você não saiba a tradução e não se importe em saber, a menos que o Espírito Santo dê a interpretação para você, Paulo fala aqui que se você orar em línguas, também ore para saber interpretar, no sentido de que se você está na igreja e está ministrando uma palavra e de repente é tomado em línguas, então você ore a Deus para que você saiba a interpretação, para entregar à igreja a interpretação daquelas línguas. Não é para falar. Ele diz, se não houver intérprete, no versículo 28, fique calado, ore consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ele está dizendo, se você não sabe interpretar as línguas que você está ministrando para uma plateia, fique calado, sente-se, ore consigo mesmo, porque uma vez que ele ora consigo mesmo, ele está se edificando no Espírito Santo. Mas quando ele ora para interpretar, ele sabe que sabe interpretar, então ele está edificando a igreja de modo geral. É importante sabermos a importância de orarmos em outras línguas, porque ela edifica o nosso espírito. Segundo lugar, ela edifica a minha fé. Por que é importante orarmos no Espírito Santo para edificar a fé? Porque a fé é o dom principal que vai construir coisas para você, vai fazer que você alcance coisas, vai fazer com que você realize os teus sonhos, vai fazer com que você conquiste o reino de Deus. A fé é um instrumento de Deus posto para a nossa vida e nós precisamos, Paulo disse, escolhei, pois, os melhores dons. E qual eu vou escolher? Porque a oração em línguas vai edificar a minha fé e com esta fé edificada eu vou construir o reino de Deus. Eu vou construir a minha vida, eu vou construir o meu chamado, eu vou desenvolver o projeto de Deus para a minha vida. Você vai fluir, você vai construir. É importantíssimo orarmos em línguas, porque ela vai ativar o Espírito Santo dentro de nós, e ativando o Espírito Santo dentro de nós, quando oramos em línguas, há um derramar de poder, há um derramar de revelação, há um derramar dos segredos de Deus para com a sua vida. Na medida que você ativa, orando em línguas, o Espírito Santo haverá um derramar, os seus olhos serão abertos para entender e compreender a largura, a profundidade, a altura e o comprimento do amor de Cristo. Saiba disso.
as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que ainda não penetraram o coração humano, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que oram em línguas. Claro, para aqueles que o amam, mas para aqueles que oram em línguas, porque eles vão desvendando os mistérios de Deus. Na medida que oram, na medida que desenvolvem este dom tão importante para a sua vida, eles vão descobrindo cada vez mais segredos importantes de Deus para a sua vida. Quem ora no Espírito Santo edifica primeiro o seu espírito, depois edifica a sua fé. Quem ora no Espírito Santo edifica a sua fé. Em terceiro lugar, ele é um dom. Então, quando eu oro no Espírito Santo, você está ativando o dom principal ali, que é o dom da fé. É o dom que te capacita a fazer coisas. É o dom que eu considero ser um dos 3 dons que são mãos de Deus. Os dons de curar, os dons de milagre e o dom da fé. São os 3 dons que são mãos de Deus, que são dons de ação, dons de fazimento, dons de construção, dons de ativação, dons que você age e reage de uma forma extraordinária. É um dom que você diz para a montanha, saia daqui e vá para o outro lado. É um dom que você cura enfermos, é um dom que você traz existência às riquezas de Deus para a sua vida. Então, eu preciso saber que quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito. 1 Coríntios 14, 4. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando a minha fé. Judas 20. Quando eu oro no Espírito, eu estou ativando o dom da fé para que eu flua de uma forma extraordinária. 1 Coríntios capítulo 14, do 8 ao 10. Os 9 dons estão ali. Então, na medida que você ora no Espírito Santo, você recebe o poder, a capacitação, o desempenho, o fogo do Espírito dentro de você, para que você flua na igreja, flua no seu chamado, ganhe vidas para o reino de Deus, para que você otimize a tua vida secular, fazendo daquilo que você faz, fazendo daqueles momentos que você vive, um momento espiritual, onde você tem prazer. Eu podia até acrescentar mais um ponto, ela vai te trazer alegria. Quanto mais você orar em línguas, mais alegre você se tornará. Mais vida virá dentro de você. Mais amor virá dentro de você. Mais revelações da palavra de Deus virá sobre você. Vai vir muita coisa quando você ora no Espírito Santo. Abre-se as janelas dos céus. Abre o seu entendimento para ver e perceber aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, eu vou orar agora para você. Se você entendeu essa palavra, a importância da oração em línguas, primeiro, ela edifica o meu espírito. Segundo, ela edifica a minha fé. Terceiro, ela é um dom sobrenatural de Deus para edificar aquele dom que é o dom da fé. Então, a oração em línguas, ela tem um comportamento triplo aí, pelo menos. Nós podíamos falar de outras características da oração em línguas, como ela se manifesta, 4 formas específicas que a oração em línguas se manifesta. Já tem vídeo no nosso canal disso que eu estou falando, então você pode acessar um dos nossos vídeos. Vem estar conosco em uma das nossas reuniões, se você quiser o treinamento nos dons. Acontecem sempre, todas as sextas-feiras, às 20 horas, e você é o meu convidado para estar conosco. Tá ok? Eu vou orar por você. Pai, eu abençoo esse teu filho, essa tua filha, no poder do nome de Jesus, que agora acabou conhecendo o dom de orar em outras línguas ou de orar no Espírito Santo, para que ela se edifique o seu espírito, edifique a sua fé e tenha um comportamento, Pai, cheio do Espírito Santo. Assim eu oro e abençoo. Fique com Deus, fique na paz e até uma outra oportunidade.